Bom dia a todos, mais uma vez estamos reunidos para falar no nosso programa Cultura em Páginas, um programa dedicado à literatura. Os ouvintes que quiserem alguma sugestão de romance, obras, podem entrar em contato com a Cultura FM, que a gente está disposto a ouvir esses desejos dos nossos ouvintes. No final eu passarei os contatos. Hoje, então, nós vamos falar de um escritor lá da região norte do país, né? Vamos falar do Milton Ratum, que é considerado hoje um dos mais profícuos escritores da literatura contemporânea brasileira. O Milton Ratum, que foi professor universitário e que abandonou a profissão para dedicar-se exclusivamente à ficção. Ele já tem antes de Cinzas do Norte, que é o livro que eu vou falar hoje, ele já publicou 2 outros, com muito sucesso. E todos os livros do Milton Ratum têm sido publicados pela famosa Companhia das Letras. E eu vou ler para vocês a introdução do primeiro capítulo, mas antes, algumas informações sobre a obra. Essas informações estão na orelha do livro, que podem ser adquiridos tanto pela estante virtual, quanto ali no sebo da nossa querida Luísa Nelma Filho, sebo centenário. Cinzas do Norte, terceiro romance de Milton Ratum, é o relato de uma longa revolta e do esforço de compreendê-la. A revolta cabe a Raimundo, rebento raivoso de uma família cindida ao meio e cuja vocação artística colide com os planos do pai. A tentativa de compreensão recai sobre Olavo, órfão industrioso, que sobe na vida, se esse é o termo, a sombra imperial de Trajano Matoso, pai de Mundo, comerciante rico, amigo de militares. Notem o nome da personagem, Mundo. O centro simbólico do livro não está, contudo, na Manaus do pós-guerra, que vive os últimos dias da boa vida extrativista e onde boa parte da ação se dá, mas rio abaixo, em Vila Amazônia, Palacete junto a Parintins, sede de uma plantação de juta e pesadelo máximo de Mundo, o comerciante, né? Muito bem. Em sua luta renhida por escapar às ambições dinásticas do pai, Mundo distancia-se o quanto pode desse ponto morto do romance, puxando o fio do enredo para o Rio de Janeiro, a Berlim e a Londres efervescentes da década de 1970. Advogado medíocre na cidade natal, que o regime militar precipita em destruição vertiginosa, Lavo acompanha à distância os passos do amigo, recolhendo os reflexos do baile, para citar um outro romance sobre os mesmos anos que o primo artista lhe manda. O empenho de Lavo, depositário atônito de segredos alheios, redobra no plano da narrativa a tensão que o amigo provoca no âmbito do enredo. Mas nem todo o seu zelo bastaria para dar conta desse destino trágico. A seu próprio relato vem se somar uma carta de seu tio Ram a Mundo e uma outra que este último lhe deixa como legado. Cruzando-se ou descontrando-se as várias versões da história, compõe um relato estilhaçado tanto da vida familiar, em que o sangue e o afeto não falam a mesma língua, como da vida pública brasileira na era da opressão obtusa e da revolta sem corpo. Com Cinzas do Norte, Milton Ratum expande e aprofunda seu projeto ficcionista, levando a sério e a cabo a injunção flaubertiana de escrever a história moral de sua geração. O resultado é este belo romance, amargo e maduro. Quem escreve isso é o professor da USP, Samuel Titan Júnior. Uma notinha breve acerca do autor Milton Ratum. Milton Ratum nasceu em Manaus em 1952, ensinou literatura na Universidade do Amazonas e na Universidade da Califórnia. Estreou em 1989 com um romance, Relato de um Certo Oriente, que eu recomendo,
seguido de Dois Irmãos, em 2000. Dois Irmãos, sem sombra de dúvida, é a obra-prima do Milton Ratum. Ambos, esses dois livros, tanto o Relato de um Certo Oriente como Dois Irmãos, ganharam o prêmio Jabuti de melhor romance e, atualmente, as obras do Milton Ratum estão publicadas em mais de 8 países. Algumas informações, algumas notícias de meios de comunicação falando do romance Cinzas do Norte. Na obra de Ratum, desenha-se o espaço luminoso da ação ética e política do narrador contemporâneo, com rigor e força artística incomuns. Quem falou isso foi o Vander Melo Miranda, no Jornal do Brasil. As inconclusões do passado e a reconstrução do desfeito eram temas de Relato de um Certo Oriente e ressoam como harmonias de fundo para as rapsódias de Dois Irmãos, que confirmam o autor como um dos mais importantes escritores de sua geração. Essa fala é do Arthur Netrovski, da Folha de São Paulo. Sobre Dois Irmãos, obra anterior. Uma história humana ambientada num universo que um excelente escritor soube tornar atual, The Guardian. Uma perpétua e também uma epopeia, e também uma elegia. Uma saga luminosa e profundamente emocionante, Alberto Mangel, no Jornal Independente, Estados Unidos. Um dos melhores livros surgidos nas letras brasileiras no último decênio. Um ponto luminoso, Daniel Pisa, no estado de São Paulo. Para encerrar, então, deixando aí a dica da leitura desse romance primoroso do Milton Ratum, escrito em 2005, né? Eu vou ler, então, 3 primeiros parágrafos do primeiro capítulo. Li a carta de mundo num bar do Beco das Cancelas, onde encontrei refúgio contra o reboliço do centro do Rio e as discussões sobre o destino do país. Uma carta sem data, escrita numa clínica de Copacabana, aos solavancos, e com uma caligrafia miúda e trêmula que revelava a dor do meu amigo. Pensei em reescrever minha vida de trás para frente, de ponta cabeça, mas não posso. Mal consigo rabiscar. As palavras são manchas no papel, e escrever é quase um milagre. Sinto no corpo o suor da agonia. É o que se lê pouco antes do fim. Na margem da última página, estas palavras: meia-noite e pouco. Talvez tenha morrido naquela madrugada, mas eu não quis saber a data nem a hora. Detalhes não me interessavam. Uns 20 anos depois, a história de mundo me vem à memória com a força de um fogo escondido pela infância e pela juventude. Ainda guardo seu caderno com desenhos e anotações, e os esboços de várias obras inacabadas, feitos no Brasil e na Europa, na vida à deriva, a que se lançou sem medo, como se quisesse se rasgar por dentro, e repetisse a cada minuto a frase que enviou para mim num cartão postal de Londres: ou a obediência estúpida ou a revolta. Bem, como prometido no início do programa, eu quero dar o telefone da rádio, é o 42 34 22 69 42, cultura.fm87@gmail.com. Por meio desses 2 canais, vocês podem mandar sugestões, indicações de obras para a gente comentar e críticas, né? Algum comentário que queiram ser feito. Eu acho que isso é importante para aprimorar o nosso programa. Estamos abertos a críticas, sugestões e etc. Leiam e sejam felizes. E para finalizar, vamos ouvir uma música de Fafá de Belém, que embora não seja do Amazonas, está ali próximo porque nasceu também na sedutora e enigmática Belém do Pará. Evoé, Ave Palavra.
Você foi a maior das minhas amarguras e vive até hoje na minha loucura. E foi a mais cruel de todas as vitórias e faz parte do livro das minhas memórias. Lembrar de que nada de bom você me deu só machuca alguém que não viveu. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. E agora que voltei à minha realidade, tentando me esquecer que tudo foi verdade, vou rebuscando o fundo das minhas memórias para arriscar você da minha história. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida. Vou recomeçar, vou tentar viver, vou tirar você da minha vida. E pra não chorar antes de partir, vou tentar sorrir na despedida.